Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1971. São grandes histórias que nós vamos relembrar de astros das mais variadas áreas. Muitos que são bastante conhecidos até hoje. E para você que assistiu o ano de 1972, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Acompanhe o nosso trabalho. Começando com o famoso médium brasileiro Zé Arigó. José Pedro de Freitas, nascido em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais, em 18 de outubro de 1922, ou 1921, segundo o Wikipédia, e faleceu em 11 de janeiro de 1971. Foi um médium brasileiro que era conhecido como José Arigó, ou simplesmente Zé Arigó. Desenvolveu suas atividades espirituais em Congonhas durante cerca de 20 anos, tornando-se nacional e internacionalmente conhecido pelas suas cirurgias atribuídas ao espírito de Dr. Fritz. Teve uma morte prematura. Vários famosos da sua época lhe procuravam, como Gerry Adriane, Juscelino Kubitschek, levou a filha, entre tantos outros. E Zé Arigó faleceu em 11 de janeiro de 1971, pouco antes de completar 50 anos de idade, com 49 anos, em um acidente de carro na rodovia BR-040. Ele tinha ido levar um amigo na cidade vizinha, e infelizmente chovia muito no local na hora do acidente, e ele não resistiu ao acidente. E ele sempre usava, nas suas cirurgias, ele sempre estava com um crucifixo, se teria encontrado ainda criança, que era tipo um amuleto. E o interessante é que, um documentário feito, o filho dele disse que ele não se separava desse crucifixo. E no acidente, esse crucifixo simplesmente sumiu. Uma lenda. Realmente, Zé Arigó. Vamos falar agora do lendário, a música Louis Armstrong. Louis Daniel Armstrong, nascido em Nova Orleans, na Louisiana, Estados Unidos, em 4 de agosto de 1901 e faleceu no Queens, em Nova York, Estados Unidos, em 6 de julho de 1971. Foi um vocalista americano e considerado um dos mais importantes e influentes do jazz, com uma longa carreira e uma voz marcante, sem dúvida nenhuma. Ele faleceu de um ataque cardíaco em 6 de julho de 1971, aos 69 anos de idade, no Queens, em Nova York. Uma lenda da nossa música. Falar também de outro lendário da música que faleceu jovem demais, que foi o Jim Morrison, James Douglas Morrison, nascido em Melbourne, na Flórida, Estados Unidos, em 8 de dezembro de 1943 e faleceu em Paris, na França, em 3 de julho de 1971. Foi cantor, compositor e poeta norte-americano, mais conhecido por ser vocalista da banda de rock The Doors. Ele faleceu, ele entrou para aquela lista da lenda dos 27 anos, fez um sucesso mundial. Ele faleceu no dia 3 de julho de 1971 na banheira de seu apartamento, com 27 anos de idade. O relatório oficial diz que foi ataque cardíaco a causa do seu falecimento. O lendário ator dos filmes de faroeste, Audie Murphy, um herói americano. Audie Leon Murphy, nascido em Kingston, no Texas, Estados Unidos, em 20 de junho de 1925 e faleceu em Catawba, na Virgínia, Estados Unidos, em 28 de maio de 1971. Ele foi um soldado, ator americano, participou de 33 faroestes entre 50 e 1969. Ele foi um grande nome realmente dos filmes de faroeste. Um filme que eu gosto particularmente é A Morte Tem Seu Preço. Ele faleceu jovem demais, com apenas 45 anos de idade. Em 28 de maio de 1971, um avião particular em que viajava Murphy e mais 4 executivos chocou-se com a montanha durante uma tempestade, a 20 quilômetros da cidade de Roanoke, na Virgínia. Infelizmente, ninguém sobreviveu. Ele foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, com todas as honrarias militares. O grande ator Audie Murphy. Vamos falar do cantor Caco Velho, nascido em Porto Alegre. Seu nome de batismo era Mateus Nunes. Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 12 de março de 1920. Faleceu em São Paulo em 14 de setembro de 1971, mais conhecido como Caco Velho. Foi cantor, compositor e músico brasileiro. Entre suas composições mais famosas estão Mãe Preta e Barco Negro, sucessos mundiais na voz de Amália Rodrigues, uma cantora fadista portuguesa. Faleceu no dia 14 de setembro de 1971, aos 51 anos de idade, sem mais informações. Ferjala Riscala, outro cantor e compositor brasileiro conhecido como Del. Nascido no Rio de Janeiro em 10 de janeiro de 1914, faleceu no Rio de Janeiro em 23 de setembro de 1971. Ele teve parcerias com Ari Barroso, Braguinha, Noel Rosa, Taúfo Alves, entre outros. Ele faleceu com apenas 57 anos de idade, no dia 23 de setembro de 1900.
1971. Roy Disney, pelo nome você já deve supor. Nascido em Chicago em 24 de junho de 1893 e faleceu em Burbank, Califórnia, em 20 de dezembro de 1971. Um empresário norte-americano que se tornou sócio e cofundador juntamente com seu irmão mais novo, Walt Disney, da Walt Disney Productions, agora conhecida como The Walt Disney Company, ou também só simplesmente Disney. Inclusive, ele tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ele faleceu no dia 20 de dezembro de 1971, aos 78 anos de idade. Foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Esther Leão, uma atriz portuguesa naturalizada brasileira, nascida em Lisboa, Portugal, em 31 de janeiro de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1971. Ela fixou residência no Brasil e atuou principalmente no teatro brasileiro. Faleceu aos 79 anos de idade. Gaúcho, ele que fez dupla com Joel, formando Joel e Gaúcho. Francisco de Paula Brandão Rangel, nascido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 29 de junho de 1911 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de abril de 1971, mas ficou conhecido realmente como Gaúcho. Cantor e compositor brasileiro, formou dupla com Joel de Almeida, também já falecido. Ele faleceu no ano de 1993. Bem, foi homenageado aqui pelas suas marchinhas de carnaval. Foi uma das duplas mais bem-sucedidas da música popular brasileira, especialmente na década de 40. Também foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Autores e Compositores e Escritores da Música. Ele faleceu no dia 1º de abril de 1971, aos 58 anos de idade. Ignazio Giunti, nascido em Roma, na Itália, em 30 de agosto de 1941 e faleceu em Buenos Aires em 10 de janeiro de 1971. Um automobilista italiano da Fórmula 1. Disputou 4 corridas pela Ferrari. Giunti faleceu enquanto disputava os 1000 quilômetros de Buenos Aires. O francês Jean-Pierre Beltois empurrava seu Matra pela reta principal do circuito e atravessou na frente do italiano, que não conseguiu desviar e faleceu na colisão. Ele tinha apenas 29 anos de idade. Triste perda para o automobilismo. Vamos falar agora da querida atriz Glauci Rocha, também nos deixou muito cedo. Glauci Elde Linkfries Correia de Araújo Rocha, nascida em Campo Grande, no Mato Grosso, em 16 de agosto de 1930 e faleceu em São Paulo em 12 de outubro de 1971. Foi uma atriz brasileira. Ela começou no cinema em 1950 e em Aviso aos Navegantes. Trabalhou em Rio 40 Graus, um grande sucesso também do cinema nacional, Terra em Transe, Cass Jones, o Magnífico Sedutor. Começou na TV em 1958, em O Jovem Dr. Ricardo. Trabalhou no sucesso Cabocla, Rosa Rebelde, Véu de Noiva, Irmãos Coragem, Sucesso. Seu último trabalho foi em Hospital de 1971. Foi casada com Milton Moraes, grande ator, Jardel Filho, e também o Joaquim da Silva Nunes. E sua preocupação constante com a saúde tornou-se mais acentuada após o falecimento da sua mãe, menos de um ano antes da sua. Glauci passou a colecionar tudo que falasse sobre infarto, e esse foi o mal que a levou precocemente, aos 40 anos, ou 38, ou 41, porque tem uma lenda que ela teria modificado sua idade. Ela não chegou a concluir a novela Hospital. Na trama, ela era Helena, e a sua personagem simplesmente desapareceu. Ela faleceu às 17 horas e 15 minutos do dia 12 de outubro de 1971, na unidade cardiológica da Alameda Santos, em São Paulo. Os jornais deram a causa do falecimento de excesso de trabalho. Ela foi velada em São Paulo e também ela teve 2 velórios. Teve outro velório na sua cidade natal, Campo Grande, no Mato Grosso, onde ela foi sepultada conforme seu desejo. Grande atriz Glauci Rocha. Glenda Ferrell, uma atriz fantástica. Nascida em Enid, no estado norte-americano de Oklahoma, nos Estados Unidos, em 30 de junho de 1904 e faleceu em Nova York em 1º de maio de 1971. Ela é mais conhecida pelo seu papel como Tosh Blaine, na série de filmes da Warner, e foi indicada ao Oscar em Alma do Lodo, O Fugitivo e Dama por um Dia. Ela faleceu no dia 1º de maio de 1971, aos 66 anos de idade. Joey Dahl, outro ator também de grandes filmes, do Alfred Hitchcock, nascido em 26 de maio de 1920 e faleceu em 15 de janeiro de 1971. Ele trabalhou em Hope, de Alfred Hitchcock, trabalhou também em Spartacus, entre outros. Ele foi nomeado no Oscar de melhor ator coadjuvante. Faleceu em 15 de janeiro de 1971 em Beverly Hills, Califórnia, vítima de uma parada cardíaca com apenas 50 anos de idade. King
Kurtz, a lenda também do Rhythm and Blues, história também triste. Nascido em Fort Worth, no estado americano do Texas, em 7 de fevereiro de 1934 e faleceu em Manhattan, cidade de Nova York, em 13 de agosto de 1971, mais conhecido pelo nome artístico de King Kurtz. Foi um saxofonista do Rhythm and Blues, rock and roll, soul, funk, jazz, além de ter sua própria banda. Tocou Aretha Franklin, entre outros, e teve um triste fim. Infelizmente, tiraram a sua vida aos 37 anos de idade por uma arma branca. Jovem demais, 37 anos no auge da carreira. Diana Lynn, outra atriz belíssima. Dolores Mary Lord, conhecida como Diana Lynn, nascida em Los Angeles, Califórnia, em 5 de julho de 1926 e faleceu em Nova York em 18 de dezembro de 1971. Ela atuou em The Will Duke, Mary e antes da filmagem de Play It Lies, ela sofreu um acidente vascular cerebral AVC, vindo a falecer com 45 anos de idade no dia 18 de dezembro de 1971 em Nova York, em plena atividade. Mano Eloy foi um cantor sambista brasileiro da Império Serrano. Eloy Antero Dias, nascido em Resende, interior do estado do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1888 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de março de 1971. Cantor, multi-instrumentista, compositor de samba, pai de santo, camelô, estivador, dirigente de carnaval. Ele incentivou, a criação da Império Serrano, da Mangueira, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 10 de março de 1971 aos 82 anos de idade. Mancinete Scorcinelli foi um jogador de basquete brasileiro, nascido em São Paulo em 27 de fevereiro de 1922 e faleceu em 12 de agosto de 1971, com apenas 49 anos de idade. Ele integrou a seleção brasileira, onde conquistou seu primeiro título no Sul-Americano de 1945 no Equador. Também teve medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 48. Nos Jogos Pan-Americanos também pegou o bronze em 51 em Buenos Aires. Foi um lendário do nosso esporte do basquetebol, falecendo no dia 12 de agosto de 1971 aos 49 anos de idade. Nicola Bruni, compositor italiano que residiu no Brasil, nascido em San Severino Lucano, em Roma, em 19 de julho de 1906 e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1971. Ele ficou famoso pelas suas marchinhas e também sambas. Faleceu aos 64 anos de idade no dia 29 de abril de 1971. Pier Angeli, nascido em Cagliari, na Itália, 19 de junho de 1932 e faleceu em Beverly Hills em 10 de setembro de 1971. Foi uma atriz italiana e notória pela sua participação em Bonanza, um clássico da TV americana dos faroestes. Ela faleceu em 10 de setembro de 1971 com apenas 31 anos de idade. Ela foi noiva do Kirk Douglas, o grande lendário também dos filmes de faroeste, Kirk Douglas. Faleceu apenas 39 anos de idade. Gene Polar, nascido em Nova York, Estados Unidos, em 16 de setembro de 1892 e faleceu em Fort Lauderdale, estado americano da Flórida, em 20 de outubro de 1971. Foi ator e bombeiro, teve uma breve passagem pelo cinema, mas se marcou na história por interpretar o Tarzan. Ele faleceu no dia 20 de outubro de 1971, aos 79 anos de idade. Pedro Rodrigues de la Vega, um automobilista mexicano da Fórmula 1, nascido em 18 de janeiro de 1940 e faleceu em 11 de julho de 1971, jovem demais com apenas 31 anos de idade. Ele foi o irmão mais velho do também piloto de Fórmula 1, Ricardo Rodrigues, que foi, coincidentemente, o piloto mais jovem a falecer na Fórmula 1. Ele faleceu no ano de 1962. E ele faleceu durante a prova da World 600 milhas de Charlotte, em 1900. Ele faleceu durante uma prova em Nürburgring, na Alemanha. Durante a prova, ele sofreu um acidente e veio a falecer, com apenas 31 anos de idade. Joe Seifert, também outro piloto, faleceu jovem demais. Nascido em Friburgo, na Suíça, em 7 de julho de 1936 e faleceu no circuito de Brandtwacht, na Inglaterra. Em 24 de outubro de 1971, foi um piloto suíço. Ele perdeu sua vida em um acidente fora do campeonato, em Brandtwacht, o mesmo local da sua primeira e maior vitória. A suspensão da sua DRM havia sido danificada na primeira volta, em um choque com Ron Patterson, e acabou mais tarde se partindo. Ele não conseguiu deixar o carro em chamas. Infelizmente, ele tinha 35 anos de idade, o jovem piloto. Gene Vincent, um astro do rockabilly, o gênero do rock and roll, nascido em Norfolk, Virgínia, Estados Unidos, em 11 de fevereiro de 1935 e faleceu em 12 de outubro de 1900
1971. Conhecido pelo seu sucesso Bebop a Lula, fez um estrondoso sucesso. Vincent faleceu com apenas 36 anos de idade no dia 12 de outubro de 1971 de uma hemorragia interna e insuficiência cardíaca, enquanto visitava seu pai em Sangus, na Califórnia. Jovem demais, prematuramente. E vamos agora relembrar os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1971. São apenas 4 homenageados, fique até o final. Vamos falar desse jogador uruguaio, mas fez história no Brasil. Ricardo Dias, nascido em Rivera, Uruguai, em 11 de fevereiro de 1900 e faleceu em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 27 de abril de 1971. Jogador uruguaio, construiu uma carreira como treinador atuando em quase 30 anos no Brasil. Ele ganhou campeonatos com o Grêmio, Santanense, Internacional, Atlético Mineiro. Ele também treinou o Chacarita Júniors, o América, Santos, só alguns em Bahia, Cruzeiro, União Magdalena e encerrou no Paranaense. Ele faleceu em Belo Horizonte no dia 27 de abril de 1971 aos 71 anos de idade. Osni Augusto Werner, conhecido como Osni, nascido no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1898 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1971. Ele atuava como zagueiro, conhecido também como Centauro de Cobertor. Ele jogou no Botafogo entre 1916 e 1919 e integrou a seleção brasileira. Ele também atuou como árbitro. Faleceu no dia 14 de maio de 1971 aos 72 anos de idade, no Rio de Janeiro. Romeu Pelletieri, nascido em Jundiaí em 26 de março de 1911 e faleceu em São Paulo em 15 de julho de 1971. Ele atuava como meia. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1938 pelo Brasil. É um dos maiores ídolos da história do Fluminense e do Palmeiras. Começou no São João de Jundiaí, Palestra Itália, hoje os Fluminense, também o Palmeiras, Comercial e a Seleção Brasileira. Encerrou a carreira em 1947 por dores crônicas nas pernas. Ele faleceu no dia 15 de julho de 1971 aos 60 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do jogador Traçaia, José Roque Paz, mas foi conhecido como Traçaia. Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, em 16 de agosto de 1933 e faleceu em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 21 de junho de 1971. Atuava como atacante nas décadas de 50 e 60, ganhou 5 vezes o campeonato pernambucano com esporte. Ele jogou também no Palmeiras do Mato Grosso, entre outros. Defendeu a seleção brasileira em 1959, em 5 ocasiões. Ele faleceu em 21 de junho de 1971 em Recife. Infelizmente, ele faleceu muito pobre e o presidente da Federação Pernambucana, Rubem Moreira, atendeu um pedido para uma ajuda para as despesas do sepultamento desse grande jogador, Traçaia, aos 37 anos de idade. Triste. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1971. Para você que assistiu o ano de 1972, deixou sua cidade, seu recadinho, vai um alô super especial para você. Um abraço aí pro Vime, obrigado. Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais, Neide Figueiredo, obrigado. O Carlos Borges, sempre com a gente, lá de Ponte Branca, Mato Grosso. João Sampaio, obrigado pelas palavras de incentivo. Cleidmar Robson, de São Sebastião da Vista Alegre, Minas Gerais. O José Carlos, o Raimundo Marques, a Maria Barros, Alexandre Lopes, o Nailson, de Tatuípe, lá na Bahia. A Lucileide Cândido, Jorge Tatsuda, não perde o seu vídeo. Meire Lazier também não perde o seu vídeo da gente. Obrigado de coração pelo carinho. Felipe Tuber, Janete Cinzato Vital, Marlene Camargo Lima, obrigado pelas palavras de incentivo. Geraldo Roque, de Aparecida, São Paulo. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Neide Figueiredo, Estação das Flores, obrigado. Eduardo G. Silva, o Antônio de Matos, Glória Regina, o Nailson, lá de Aratuípe, Bahia. Cláudia Gomes, o Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais. Ednei Davi, Naira Mari, obrigado. Jorge Tatsuta, Meire Lazier, obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo de retrospectiva, lembrando famosos por ano de falecimento. Espero vocês no ano de 1970. Vai depender de vocês se eu continuo ou não. Um abraço e até o próximo vídeo.